pedindo o Espírito Santo, com a sua própria voz, pedindo para você, pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos. E veja mesmo o Espírito Santo entrando em cada um que você está apresentando. O Espírito Santo entrando lá no seu lar, no seu trabalho, no seu emprego. Pensa nisso. Pede mesmo, pede com poder. Se você quiser orar no Espírito, se você quiser orar em português, de acordo com como Deus te move agora a você orar, fique à vontade, irmão. Estamos na casa do Senhor e o Espírito Santo está em nós. Nós te pedimos, Senhor, essa noite. Toca com teu poder sobre esse tema das famílias, Senhor, da proteção das nossas famílias. Vem com teu poder abrir nossas mentes, abrir nossos corações. Rega o nosso coração com teu poder, Espírito Santo. Nós te damos liberdade, o Senhor já está em nós através do batismo e do crisma, o Senhor já está em nós. E nós te damos liberdade, Espírito Santo. Age em nós, dirige a nossa vida, seja o motorista da nossa vida. Vem nos guiar, vem nos conduzir. Que nessa noite o Senhor venha, por favor, nos libertar, quebrar as correntes, quebrar a falta de perdão, quebrar a falta de diálogo, quebrar todo o gelo, quebrar tudo que nos prende, Senhor, aquilo que não vem de você, Senhor, as trevas. Que somente a luz do Teu Espírito Santo venha sobre nós essa noite, agir, curar e nos renovar, restaurar as nossas casas nessa semana que vamos meditar sobre a família, Senhor. Desde já nos enche com a Tua graça, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Quem sabe canta. Olha lá. Nós queremos obedecer à voz do Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre todos nós. Ó, quem sabe canta. Senhor, eu quero mergulhar. Aonde? Me comprometer. Entrar na intimidade, Senhor. Entrar na intimidade. Porque mesmo do Teu coração. Derrama em nós Tua unção. Força, derrama o Teu amor aqui. Derrama. Faz chover sobre nós água viva, derrama o Teu amor aqui, derrama, faz chover sobre nós água viva. Agora com palmas, vai. De novo, vem pro começo. Olha as palmas, comigo, vai. Vamos lá. Senhor, eu quero conhecer a Sua voz. A Sua voz. Derrama então, Senhor. Derrama o Teu Espírito em você. Derrama, Senhor. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade, Senhor. Entrar na intimidade do Teu coração. Derrama em nós Tua unção, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva, derrama o Teu amor aqui, derrama, faz chover sobre nós água viva. Olha as palmas. Uma igreja, olha, uma igreja renovada. Por quem? Pelo poder do Teu Espírito. Famílias restauradas. Por quem mesmo? Pelo poder do Teu Espírito. Derrama então, Senhor. Derrama o Teu amor aqui. Derrama. Faz chover sobre nós água viva, derrama. Depois eu vou precisar só do copinho da água. Sobre nós água viva, derrama o Seu amor aqui, faz chover sobre nós, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos filhos, Senhor, na nossa paróquia, da onde nós viemos, Senhor. Sobre nós água viva. Derrama, Senhor.
faz chover sobre nós. Enquanto você ainda dedilha essa musiquinha, estenda a mão direita, estenda a sua mão direita e fale comigo assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, como batizado, entrego minhas mãos para Ti. Usa minha mão agora, para que somente o poder do Espírito Santo, somente o poder do Espírito Santo, flua em mim, passe em mim, pelo irmão que eu vou rezar pela direita. Põe a mão no seu irmão da direita agora. Se você tem irmão da direita, pode rezar lá para o canto e peça por ele agora. Vá pedindo pela sua família, peça mesmo. Olha para o seu irmão da direita, peça o Espírito Santo. Peça pela sua família, peça pela sua saúde mental, psicológica, peça que o Senhor abra as portas na sua casa. Você pode ir falando isso em voz alta, fica muito mais ungido, muito mais forte. Vá pedindo pelo seu irmão da direita, pela cura, pela libertação. Vem, Senhor, essa noite, restaurar todas as famílias aqui na paróquia São José, os meus irmãos que vieram de outras paróquias. Restaura essa noite, Senhor. Age poderosamente, Espírito Santo. Pede pela saúde desse irmão que você está rezando. Pede que o Espírito Santo venha sobre ele. Peça pelos filhos, se ele tiver filhos. Peça pelo trabalho dele, pelo emprego dele. Peça pela alma, peça pela fé. Se ele está precisando de uma restauração, agora é a hora. Peça pelo seu filho que está no seu ventre. Peça agora que o Espírito Santo renove e restaure todas as coisas, Senhor. E você pode cantar para o irmão: derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Pede para ele, pede essa chuva para o seu irmão da direita. Derrama, derrama o teu amor aqui, derrama, derrama sobre nós. Erguendo as mãos para o céu, ergue os braços para o céu, o mais alto que você pode, e peça. Isso, abre a parabólica. Derrama o seu amor aqui, derrama na minha vida, nas nossas vidas, na nossa casa, Senhor. Todos que estão aqui essa noite, um grande mover do teu Espírito Santo, Senhor. Teu amor aqui, o darabachia, la condarabacaia. Sela, Senhor, essa noite com o poder do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Amém. Então, agora para o nosso querido Espírito Santo, uma salva de palmas e vamos sentar. Glória a Deus. Ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo na nossa vida. Obrigado. Eu queria começar com vocês, esse tema que nós vamos falar hoje é muito importante, né? É sobre como proteger, como blindar a nossa família espiritualmente. E quando a gente fala espiritualmente, é que fisicamente e materialmente também vamos ser blindados. Como blindar nossa família espiritualmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Eu não vou me mexer muito para não atrapalhar o câmera. Então, como que a gente pode blindar? Nós temos um assunto, é muito rico. Nós vamos tentar fazer uma sinopse do que daria um retiro de dias. Porque falar sobre a família de Deus, o casal de Deus, essa história vem lá do Gênesis. E nós já vamos lá no Gênesis. Só que antes eu queria começar com vocês uma palavra que está em Efésios, né? No capítulo 6, diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Essa oração se chama a armadura do cristão. Finalmente, São Paulo está falando lá para os Efésios. Por fim, depois de ele ter dado várias palestras, ele falou, agora por fim. E vocês sabem, quando a gente vai falar alguma coisa por fim, é aquilo que é o mais importante. Falou, agora, ele fala, agora finalmente, irmãos, depois vocês leem em casa, Efésios 6, 10 e seguintes. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no poder, revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Repita comigo assim agora. Pois não é contra homem de carne e sangue, mas contra os príncipes deste mundo tenebroso. Eu vou voltar no versículo 12. De novo comigo. Pois não é contra homens de carne e sangue,
que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então repita comigo assim: o meu inimigo não é o meu cônjuge. Pode falar. Eu não tenho que brigar com alguém que é de carne. A palavra de Deus está dizendo assim. Agora só escute. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então vocês repitam comigo: eu não tenho que brigar com os meus familiares. Não é com eles que eu tenho que brigar. Eles não são meus inimigos, mas são as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Está aqui na palavra de Deus. Então você pode repetir assim bem forte. Se você está aqui sozinho, você pode falar assim mesmo, se é casado ou não. Meu bem, mas pode olhar para sua esposa se ela está aí. Meu bem, você olha lá para o Reinaldo, né? Meu bem, você é meu aliado. E as mulheres e os homens, você é minha aliada. Então de novo, meu bem, nesse combate, nós somos aliados e não inimigos. Nós temos que nos aliar para lutar contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Entendeu o que São Paulo quis dizer para nós já essa noite? O demônio vive fazendo justamente que os casais caiam e as famílias caiam e um ficar digladiando com o outro por coisas pequenas. O demônio coloca pedras pequenas para a gente tropeçar. Você já viu alguém tropeçar numa parede ou numa montanha? Você está andando na rua, tropecei numa montanha. Não existe isso. Ninguém tropeça numa montanha. Tropeça em pequenos degraus mal feitos na calçada, tropeça em pequenas pedras. É isso que o demônio faz. Ele coloca às vezes pequenos obstáculos na nossa vida para depois transformá-los em grande. Então, nós não temos que lutar com ninguém em casa, brigar com ninguém em casa. Se estiver tendo briga em casa, saiba que aí estaremos, que eu me incluo também, caindo nas armadilhas de Satanás. Porque não é contra o seu marido e a sua esposa que você tem que lutar, mas é contra o verdadeiro inimigo. E quem é o verdadeiro inimigo? Ele tem nome. É o inimigo mesmo, Satanás e os seus demônios. E ele aproveita essas brechas para tentar entrar na nossa vida e querer destruir as famílias. Sobretudo agora, pelo século XXI que nós estamos vivendo. Eu vou tentar seguir o roteiro aqui, eu não gosto muito de papel. Mas como isso aqui é meio uma aula, eu vou tentar seguir. Ora, por que Deus criou o mundo? Você já guardou? Eu quero que vocês guardem isso. Se vocês guardarem isso, que vocês, marido e mulher, pais e filhos, são aliados. Porque o demônio vai brigar sempre nessa tecla. Se unam, rezem juntos para brigar contra o verdadeiro inimigo. Sei lá se é o desemprego, sei lá se são as doenças, sei lá se é o próprio Satanás. Mas esses são os inimigos. Não você, um com o outro. E quantos vão à porta da justiça e depois que às vezes a pessoa morre, aí o demônio tira a máscara e você começa a elogiar. Aí depois que cai a máscara do demônio e o cônjuge morre, você vai ver quantas saudades você tinha. Vai ser o pior dia da sua vida se você só brigou e não reconciliou. Até eu lembro de um caso que um padre contou, que tinha um senhor que estava no velório, o pai de uma família morreu, e a criancinha chegou assim, estava junto com a mãe, né? A mãe, a viúva e o filho. Aí veio uma senhora assim, começou a falar: ai, mas como ele era trabalhador, mas como ele era bom, mas como ele era santo. Aí o menino falou assim: escuta, ô mãe, é o pai mesmo que está lá no caixão? Não é possível. É o meu pai que está lá? Aí a mãe falou: fica quieto, menino, que isso? Quer dizer, muitas vezes acontece isso. Então é agora
a oportunidade de você dizer para o seu cônjuge, eu te amo. Eu te amo. Falem isso. Mas fala com mais fé. Eu te amo. Não é? Quem não está com o cônjuge aqui, olha para mim, fala para mim. Faz de conta que eu sou seu pai, fala, força. Pode falar, força. Isso. Como é difícil na família falar essa palavra. E às vezes as pessoas morrem e você não consegue falar para o seu pai, para sua mãe que você ama. E vice-versa, os pais com os filhos. Agora lá fora, ô brother, tudo bem? Ô meu amigo, ô brother, ô my brother daqui. E o traficante vai colocando no colo dos filhos, chamando ele de brother. E o filho às vezes cai, porque não ouviu a palavra do pai, filho, eu te amo. E o mundo vai falando, eu te amo, Satanás vai falando, eu te amo, e vai enchendo, as primeiras doses são de graça, depois você fica viciado, e aquela criança, aquele filho só queria cobrir um vazio, que era o amor do pai e da mãe que estava faltando. Saiam daqui essa noite com 2 palavrinhas, por favor. Olhem sempre um para o outro. Não importa se está com 40 anos, que nem eu estou com a minha esposa, né? Eu te amo. Falem isso. 1, 2, 3. Olha, travou. Travou de novo. É isso, o inimigo trava. De novo. Eu te amo. Eu te amo. E a outra palavrinha. Me desculpa. Me desculpa. Ou, melhor ainda, perdão. Essas palavras blindam um matrimônio, uma família. Vocês não fazem ideia como a gente trabalha em cura interior e libertação, às vezes até exorcismo. É impressionante que essas palavras curam. Não é? Mas voltando aqui. Por que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo. Você já viu como Deus criou o mundo assim, de uma forma incrível? Até uma formiguinha, você já viu uma formiguinha? Tem antena, tem zoinho, tem perninha e trabalha mais que a gente. Aquilo é um computador ambulante. Deus fez até uma formiga, fez as borboletas, fez o mar, fez o gelo, fez a neve, fez o universo. Aliás, os cientistas ficam malucos, que cada vez mais com a tecnologia, eles descobriram que o universo ainda está expandindo. Nós sempre aprendemos que o universo é infinito, né? E eles ainda falam que está crescendo. Para onde? É que Deus quer mostrar a sua glória. E Deus quer manifestar a sua glória. Repita comigo isso. Na natureza, Deus manifesta a sua glória. A gente não reza isso na missa? Comigo aqui. Santo, 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 Senhor. Agora. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Mas sabe qual é o auge da glória de Deus? O ápice da glória de Deus? Repita, enche o peito comigo. E fala, sou eu. O auge da glória de Deus somos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus criou a família. Primeira coisa que ele fez no Gênesis, criou uma família, Adão e Eva. Criou o homem primeiro, pois ele como chefe da casa espiritual, não é o cabeção, viu homens? Aquele que só faz besteira. É o chefe espiritual. Como José é o chefe espiritual da sua família. Uma vez eu vi um manto de São José abrindo um manto assim, e atrás dele estava Maria e Jesus. E Satanás estava na frente, e ele falava assim, para trás, Satanás, na minha família você não toca, vai ter que passar por cima de mim. Uhul! Eu quero que os homens façam isso comigo agora. Abram a mão, senhores, homens. Abram a mão, passa a mão. E repita comigo, para trás, Satanás. Força, maridos, vai, para trás, Satanás. Você não vai tocar na minha família. Vai ter que passar por cima de mim. E eu sou do Senhor Jesus. Aí ele não pode nada. Porque quando o homem não tem essa consciência que ele é o chefe espiritual da família, ele vai para o bar, ele vai para as drogas, ele vai para a bebida, se entrega para os vícios, ele vai para o adultério, ele vai para um monte de gente. Uma vez chegou uma senhora aqui falando assim, olha, meu marido me trai, eu tento perdoar e não consigo, o que eu faço? É um pandemônio em casa. Eu falei assim, eu fiquei olhando para ele, seu marido tem Jesus? Não. Então, ele é um cadáver. Ele é um cadáver. O que se espera de um cadáver? 2 coisas. Que ele não fala. Você já viu o cadáver falando? Não. E depois de uns dias, o que acontece com o cadáver? Ele fede. E quantos o demônio está fazendo isso? Transformando homens que eram seus chefes espirituais na família em cadáveres.
espirituais. Jesus falou para os discípulos assim: ide expulsar os demônios, ressuscitai os mortos. Não falou isso? Mas Jesus ressuscitou 3 só. Não vou pegar as 3 passagens, ressuscitou 3. 3 que ele ressuscitou fisicamente. Mas Jesus ressuscita também da morte pior. Sabe qual que é a morte pior? A da alma. A pessoa que perdeu a fé, que nem teve fé. Jesus ressuscita a gente espiritualmente. Por isso vocês estão aqui. Por que eu estou aqui? Por que vocês estão aqui? Porque nós fomos ressuscitados pelo Senhor Jesus na fé. Amém? Porque nós amamos Jesus. Amém? Se não era mais fácil, entre aspas, mais fácil, estar no caminho da perdição, do pecado, e o demônio aplaudindo. Aliás, cada vez que um casal briga e discute, se torna inimigo um do outro e não aliados, vem de aliança, vocês não entregam uma aliança de aliados no altar? Cada vez que faz isso, o inimigo aplaude. Estou conseguindo. Porque, pegar aqui a passagem, porque João Paulo II, ele escreveu uma carta chamada Carta às Famílias. O São João Paulo II. E ele disse que o demônio não pode com Deus. Então ele vem contra as famílias para destruir a principal obra de Deus, que é a família. Se você quebra a família, dizia o Papa João Paulo II, você quebra tudo. Se você quebra a família, você quebra tudo. Por isso nós estamos vendo em pleno século XXI toda uma sociedade arquitetada, armada, para atacar impiedosamente nós, as famílias cristãs. O projeto da nova ordem mundial, a Ivete falou que eu estudo muita coisa, eu não vou poder falar nem 5% do que eu sei. Mas esse 5% pega, quem pegou, pegou. O projeto da nova ordem mundial, usando inclusive a ONU, é desconstruir a família. A ONU fez um congresso em 1995, a ONU participou na China, patrocinou na China o encontro das mulheres. E o Vaticano mandou uma mulher santa lá para estar presente. Ela voltou horrorizada, porque em 1995 se falou de tudo da mulher. E tudo que ela tem de direito mesmo, de ser empresária, de ser uma boa profissional, mas não falou uma vez esse Congresso Internacional das Mulheres sobre a mulher cristã, sobre a mulher como esposa, sobre a mulher como mãe. Eles querem destruir, desconstituir a família. Não tenho dúvida, o ataque hoje, eu vou pegar uma passagem de Lúcia, o ataque hoje principal do inferno é contra a vida e contra a família. Deixa eu pegar o nome do cardeal. O Papa João Paulo II nomeou o cardeal Caparra, ou é Caparro, da Espanha, para presidir a instituição da família em Roma, a congregação para a família em Roma. Aí esse cardeal, ele foi conversar com a Lúcia, a irmã Lúcia, a terceira vidente de Fátima, enquanto estava viva ainda. Foi pedir oração. Falei, irmã, olha o cargo que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, me confiou. A senhora pode rezar por mim? Aí ela chamou ele no quarto e falou, eu posso, mas eu quero deixar o senhor avisado de 2 coisas. Uma das últimas revelações que Nossa Senhora de Fátima fez para mim foi que o ataque final de Satanás seria contra a vida e contra a família, meus irmãos. Contra a vida e contra a família. Vou te dar a fonte para você comprar depois. O livro do Felipe Aquino, da Canção Nova, Família, Santuário da Vida. Compre esse livro depois, Família, Santuário da Vida. Tudo isso que eu estou falando aqui está documentado lá. Eles falaram, então, o inimigo faria o último ataque. Por que último? Porque o Senhor está às portas. E não é para o fim do mundo. Quem fala fim do mundo não sabe de nada. Mas é inegável, até o maior pagão aí na rua está percebendo que algo está no ar. É o que a gente chama na igreja, nós católicos, na escatologia, como os nossos irmãos evangélicos também, de um fim de um tempo. Estamos vivendo o fim de um tempo podre na face da terra e esse tempo tem que acabar. Para que os nossos jovens sobrevivam, para que as famílias sobrevivam. Tem que acabar. E vai acabar. Tem dia e hora para acabar. Nossa Senhora, desde La Salete até Medjugorje,
falar 5 maiores aparições na ordem cronológica. La Salette, 1850 e pouco. Depois Lourdes. Depois Fátima, 1917. Teve algumas grandes aqui no Brasil, como Simbres, como em Campinas, para a irmã, esqueci agora, Amália. Essas são pequenas. Mas depois aqui de Fátima, a grande aparição em Akita para Soror Agnes, onde ela falou que do dia para a noite 1/3 da humanidade vai desaparecer. Foi Nossa Senhora que falou para ela. Depois veio Garabandal na Espanha, em 1961. Eu estive lá, não em 61, claro, né? Eu estava nascendo em 61. Estive lá uns 7 anos atrás, naquele Monte dos Pinhos, onde Miguel apareceu. E quando eu subi lá, eu fui tomado de uma presença impressionante. Eu sabia que São Miguel estava lá. Eu estou com a relíquia dele até aqui, ó, que veio do Monte Gargano. Essa pedra ele pisou, o glorioso São Miguel. Então, quando o assunto é grande, eu tenho que vir todo blindado. Quando o assunto é sério, eu tenho que vir todo blindado. Tem 15 relíquias aqui no meu bolso de santos, a relíquia São Miguel, a cruz, o terço, que eu sei o pau que eu levo espiritualmente, antes, durante e depois. Ontem mesmo, para vir para cá, a perna não funcionava. Eu falei, vai cancelar. Travou a perna. Fui lá na frente de Nossa Senhora, vim aqui, pedi, mãe, eu vou ter que falar algo sério. Foi embora. É um ataque espiritual. E esse ataque, os casais, eu como família, que eu sou casado há 40 anos, também sofro como vocês. Então, Lúcia falou, o ataque final seria contra a vida e contra a família. Hoje, estatística nesse livro do Felipe Aquino, ele põe os documentos oficiais, 60 milhões de abortos por ano. Milhões. Portugal tem 10 milhões de habitantes, são 6 Portugais. Portugais ou Portugais? Agora, qual que é o plural de Portugal? Tem professor aqui? Plural de 1 Portugal, 2 Portugales. Vai lá, vocês entenderam. Boa, hein? Essa pode cair em concurso que vai pegar todo mundo. Então, moral da história, 60 milhões. Hoje tem a eutanásia. Está liberado, vai lá, são 5 mil pessoas que desligam a maquininha do velhinho lá porque ele quis. E agora a mais nova é o suicídio assistido, que está lá na Bélgica, em Amsterdã. Olha, quando eu pisei em Amsterdã, eu tive que ficar 4 dias lá. Olha, eu rezava para ir embora. Quando é que saiu o avião, hein? Eu já queria ir embora no dia seguinte. Cidade da Babilônia. Vamos visitar os animais que estão mais santos que a cidade, né? Droga rolando solta. E agora eles estão com um problema de criminalidade lá violenta por causa das drogas. Olha, claro, abriram as portas para o inferno. As portas do inferno não vão vencer contra a Igreja de Cristo. Escreve isso. Mas elas podem ser abertas, como for. Então, esse suicídio assistido, a pessoa assina um documento, está em depressão, ele sobe num prédio lá na Holanda, eu não sei, mas é na Holanda, sobe lá e desce morto. Matam o cara. Então Nossa Senhora falou, o último ataque seria contra a vida e contra a família. Sobre a família. Peraí. Aqui o Papa fez um encontro no Rio de Janeiro, vocês lembram? Em 1977, São João Paulo II. Ele fez um encontro chamado Encontro para as Famílias, 1997. E lá, o Conselho Pontifício da Família do Vaticano estava presente. E o que eles constataram lá? 4 coisas. A família está sob a mira de um ataque. Palavras de São João Paulo II. A família, em 97, está sob a mira de um ataque. Segundo, há uma guerra contra a família. Terceiro, há uma ideologia antifamília, nacional e internacional. Quarto, a ONU está a serviço de destruir a família, de desmanchar a família, de 3 modos. A ONU financia isso. Desmanchar a família. Primeiro, acabar com o casamento. Segundo, destruir a família. Terceiro, acabar com a maternidade. Então, olha aqui. Primeiro, acabar com o casamento. Eles pregam o seguinte, não precisa mais do sacramento. O que é isso, vir aqui no altar e diante de Deus fazer uma aliança, ter um sacramento? Não precisa disso, é só se juntar. Juntou, tá bom. E aí tem trisal, poliamor, sabe o que é isso, né? Outro dia eu peguei um processo lá no tribunal, porque tinha um trisal discutindo herança. Era 2 homens com uma mulher, e tem 2 mulheres com um homem. Aí eles brigam, ficam 10 anos lá numa curtição.
Repita comigo, curtição. Não é missão. Casamento é missão. Que missão é o casamento? É de você amar a sua esposa, servir a sua esposa, ficar quieto. Eu vou ensinar o segredo, vai ficar para o fim. O casamento ser duradouro eu vou deixar, é Jesus que falou. Então a missão, o matrimônio é uma missão. Você só é feliz no casamento se você morrer para si mesmo e se doar para o marido e se doar para a esposa. Hollywood ensina diferente. Como é que Hollywood ensina? O importante é eu ser feliz, são os meus sonhos, são os meus projetos. Que se dane o mundo, eu quero é ser feliz. É o egoísmo, o egocentrismo. Aí você fica no centro de você mesmo, você é o Deus. Aliás, o marxismo e o comunismo pregam o que para destruir a família? O paraíso na terra. O paraíso na terra. Que paraíso? Isso é o demônio aqui que é paraíso na terra. O credo da nossa igreja que está no catecismo falou, eu creio na ressurreição dos mortos. E como diz o Dunga, como é que ele fala naquela música? O meu lugar é o céu. É lá o paraíso. E o demônio engana as pessoas. Ter poder, ter dinheiro, ter vaidade. Então, repitam comigo. Matrimônio cristão é uma missão. Está me entendendo quem está aí atrás da telinha? É uma missão. E missão de se você se mortificar para fazer o outro feliz. Porque é amando que você é amado. É dando que você recebe, é perdoando que você é perdoado. Lembra que Francisco de Assis ensinou isso? Essa é a felicidade. A felicidade não está em você ser o centro de você mesmo e querer que todo mundo te sirva e te sirva. A felicidade está em você servir primeiro. Se o seu casamento está em crise, meu irmão, minha irmã, pergunta para você mesmo assim, o que eu estou fazendo de errado que não está dando certo? O que eu estou fazendo de errado que está dando tudo errado? Então você muda. Começa a servir mais em casa, a ficar quieto. Para com esse orgulho de querer ter a última palavra. Para de pensar que o seu cônjuge é seu inimigo. É seu amigo, é seu aliado. Eu sempre falo aqui para as meninas, mas falo para os rapazes também. Cuidado com o cabeleireiro ali você relaxa com a aguinha quente e começa a falar a sua vida toda para todo mundo que está lá que você nem conhece. A sua vida tem que ser blindada. Você tem que ter, assim, uma proteção da sua intimidade matrimonial. Adultério não é só isso que vocês estão pensando, mas é sair falando dos defeitos do seu cônjuge, seja marido ou mulher, para os outros. Que na Salete foi falado isso, não sou eu que estou falando. Que chegaria um tempo na igreja que haveria bispo contra bispo, cardeal contra cardeal. Olha os tempos que nós estamos vivendo. Um fala uma coisa, outro fala outra. Fiquem firmes. Daqui a pouco eu levanto a minha Bíblia, que é um tijolão, que eu já não enxergo para você comprar a maior de todas. Fiquem firmes na palavra de Deus e firmes no catecismo. Agora é hora de comprar o catecismo amarelo, gente. E comecem a estudar em casa. Virá um tempo que até esse catecismo vai nos ser tirado. Compre o catecismo atual ratificado pelo Papa São João Paulo II. Mas se tiver do Pio X também, que é poderoso. O atual tem tudo do Pio X, que foi o penúltimo. E mais algumas coisas. Lá está tudo direitinho. O que é pecado mortal, o que é pecado venial. Se homossexualidade é pecado ou não, pode estar liberado. Então se vier alguém falando, não, está liberado, é uma boa. É pecado mortal. Adultério também, isso é do passado, isso é na época que a igreja era chicote na mão, chicote. Tudo isso pode levar a alma para o inferno. Está lá no catecismo. Está no catecismo toda a conduta. A igreja pede que a gente ame o adúltero. Claro, ame o homossexual. Claro, mas nunca o pecado, nunca legalizar o erro. Porque senão eu também vou pegar o meu código penal que eu sei de cor, de trás para frente, por causa da profissão que eu exerço. Vamos legalizar o homicídio, né? O que você acha? Vamos legalizar a roubalheira? Vamos legalizar o furto? Vamos legalizar o roubo? O roubo é com violência física, o furto, você chega, o seu carro sumiu. Vamos liberar tudo. O maior ataque do inimigo nesses tempos é contra a moral judaica e contra a moral cristã. Contra a moral judaica e cristã.
Deixa eu ir embora. Tá indo, hein? Já consegui falar um monte de coisa aí. Ó, deixa eu ver mais aqui. Espera um pouquinho. Tá boa essa parte. Porque é tanta coisa rica aqui que não pode perder. Então a ONU trabalha para acabar com o casamento, destruir a família, lembra que eu falei? Destruir a família como? Acabar com o casamento matrimonialmente, sacramento do matrimônio. Destruir a família. Por isso que está voltando de novo o marxismo e o comunismo. Que eles acham que nós, casados, nós temos propriedade, nós trabalhamos para burro para comprar uma casa, um sítio. Então, eles acham que nós somos assim, pessoas que dão trabalho por causa dessa questão de propriedade. Eles têm um nome aqui mais técnico, que eles falam que a família é concentradora de renda. Então vamos acabar com esse negócio de concentrar renda. O que é isso? E terceiro, quer acabar com a maternidade. Eles querem acabar com a maternidade, dizendo que a mulher não tem que ser mãe. A ONU aprova o aborto como controle da natalidade. Olha isso. A ONU aprova o aborto como controle da natalidade. Olha, se Herodes estivesse vivo, ele ia ficar com inveja. Falou, porra, eu fiz uma coisa ruim, mas vocês me ultrapassaram. O Ocidente europeu, toda a Europa e toda a América aqui, gente, olha, isso é um dado oficial, América do Norte, Central e América do Sul inteirinha, o nosso crescimento demográfico, que é quanto que cresce a população, aqui no Brasil é 1,5. Estamos roubados. O máximo aí é 1,0, 1,2. A Europa inteira não tem 1,1. E as estatísticas dizem o seguinte, para você manter aquela população, no mínimo você tem que ter um crescimento demográfico 2,1. 2 porque se morre o homem fica um filho, se morre o outro, a mãe fica o outro, e esse 0,1 é o que vai crescendo aos pouquinhos, porque os padres não têm filho. Alguém precisa ter um filho no lugar dele, para manter uma população. A coisa é tão séria, que os países que estão crescendo, que estão tendo muito filho, quem são? O Islã, que o Alcorão pode ter até 4 mulheres. Eu tenho um amigo meu, que é o Felipe Aquino, ele teve 5 filhos, então ele ia ter 20, né? Imagina, teve 5 vezes 4, 20. Eu tive 3. 3 vezes 4, você está vendo, ainda bem que eu sou católico, né? Só tenho uma esposa que já me aguenta e já vai me levar para o céu. Graças a Deus. Mas o Islã está crescendo enormemente. Os países asiáticos, agora está até pagando, o pessoal na China está pagando para ter mais filhos. Antes era proibido, agora eles pagam não sei quanto para ter 2 e não sei quanto para ter 3. E eles que têm por quilômetro quadrado, que nem o Japão, por quilômetro quadrado, pega 1 quilômetro, eles têm de 300 a 400 habitantes por quilômetro quadrado. E é um país poderoso e desenvolvido. O Brasil sabe quantos tem habitantes por quilômetro quadrado? 22. E eles ainda querem fazer com que o Brasil tem que parar de ter filho. E os caras estão lá com muito mais, 16 vezes mais que nós, e estão ficando emergentes poderosos. Países asiáticos, incluindo a China, a Índia, o Islã, que é toda a parte do Oriente, e a África. O resto da Europa e todos nós aqui estamos indo à bancarrota, porque a ONU teve como objetivo falar para a mulher que não tem que ter mais filho. Agora, como é que a igreja pensa isso? Mas diácono, eu ganho 2 salários mínimos, como é que eu vou ter filho? Claro, a igreja ensina o quê? E olha como ela ensina bem, e olha como o mundo está de cabeça para baixo. A igreja ensina só o seguinte, tenha uma paternidade responsável. Se você pode ter só um filho responsavelmente, tenha ele. Se pode ter 2, tenha eles responsavelmente, ou 3. Olha aqui no São Paulo, você pega os bairros ricos aqui na cidade, vai passear no Morumbi, vai passear em Moema, você vê um monte de casal sem filho nenhum. São empresários, são engenheiros, são dentistas, são médicos, poderiam ter 2 ou 3 para manter 2,1. Agora vai na favela, você tomar cuidado, você atropela uma criança lá, de tanta criança que tem. Então essa é a inversão. Os nossos irmãos pobres não podem ter nada disso e estão tendo de monte, falta de instrução. E os que podiam, não estão tendo. Esse preço vai ser alto para a gente, porque estava no plano da nova era.
Estou olhando no relógio da Alice, vocês têm sorte. Vocês têm ainda 20 minutos. São 15 para as 9. Ih, dá para abrir o Mar Vermelho, gente. Espera aí. Casamento, missão, terminei aqui. Tá? Isso. Eu estou falando isso por quê? Porque nós não precisamos ficar, nós não podemos ficar mais com os olhos fechados para esse ataque de Satanás contra a família. Lembra que a palestra é esse tema? Como que eu posso blindar a minha família? E agora vem os remédios. Então, eu falei para vocês um pouquinho só de como estão os ataques contra a família. Aliás, nesse encontro que a ONU promoveu em 1995 sobre o encontro mundial para as mulheres lá na China, foi ali que surgiu, em 1995, a ideologia de gênero. Querer enfiar nas nossas crianças que se nasce menino pode ser menina, se nasce menino pode ser menina. Querendo passar por cima de 2000 anos de cristianismo e antes do cristianismo. Sócrates já falava isso. Platão, nem sabe se existe, já falava que era algo, era uma aberração um homem dormir com outro homem. Eu vou falar o que não é meu, então quem está gravando aí, ó, isso está na Bíblia. Quem não gostar, rasga a Bíblia. Lá no Antigo Testamento, Deus falou que era uma abominação. Só que agora está tão grave a coisa, que agora tem uma teologia care. Já ouviu falar nisso? Invadindo os crentes, invadindo, até daqui a pouco vai invadir a nossa igreja. Q-U-E-E-R, care. Teologia care. Que eles querem deformar a interpretação da Bíblia. Eles querem dar outras interpretações, deformando o que Jesus falou. Olha onde está indo o anticristo. E isso, meus irmãos, vocês têm que estar a par e saber de tudo isso, porque está debaixo da nossa barba. O que Nossa Senhora falou, eu falei em Akita, Garabandal, esqueci de falar a última grande aparição de Medjugorje, que está há 42 anos. E lá em 81, essa eu acompanho desde a primeira, junto com a minha esposa. Desde 1981, eu não perco uma mensagem de Medjugorje, são 42 anos. E a primeira que ela falou me impactou. Eu já era elétrico assim, sabe, do Espírito Santo, já cantava, já pulava, mas ali eu parei para ouvir. Nossa Senhora falou, essa é minha última grande aparição. Particulares vão ter, qualquer um pode ter, mas última grande aparição, como um ato de misericórdia de Deus, para salvar as pessoas pelo que o Senhor Jesus vai fazer. Porque o ordenamento jurídico, que é de uma lei pequenininha até a nossa Constituição, está tomado pela nova ordem mundial, pelas ideologias de gênero, certo? Vocês estão me entendendo? Para aprovar agora, o Supremo vai querer aprovar o aborto, isso é uma maldição para uma nação. Então lá, eles nem são legislativos, eles nem são legislativos, eles são da lei, eles tinham que cuidar da Constituição, não se meter na casa do povo. Nós é que tínhamos que fazer um plebiscito, falar, não queremos. Agora a CNBB está correndo atrás, né? Tudo quanto é missa. Agora pode ser tarde. O Padre Pio, São Pio de Petrotina, perguntaram para ele das aparições de Garabandal, que viria um aviso, um milagre lá nos Pinhos, onde aparecia, e se a humanidade não se emendasse, um castigo. Aí ele falou assim, quando acreditarem, será tarde demais. Mas a palestra é para vocês essa noite. O que eu posso fazer para blindar a minha família até os tempos mais difíceis que poderão vir? Olhem para mim. Eu e vocês somos sobreviventes. Há 2 anos atrás, as portas da igreja estavam fechadas. Nós não podíamos nem sair na rua. Era um pavor com esse negócio da Covid. E quantos amigos meus e de vocês morreram, e padres e diáconos, foram embora? Nós estamos aqui ainda, porque Deus precisa de nós. Uns com o microfone na mão, outro com o joelho de vocês no chão rezando. Eu também pôs o joelho no chão, senão nem de pé eu estava. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou ter que falar coisas sérias lá. Sabe o que ele me falou em oração? Fala enquanto tem tempo. Fala enquanto tem tempo. Porque perguntaram para o padre que acompanha os videntes de Medjugorje, começou o primeiro sinal? Que viram 10 sinais, né? Ele falou, não, a Covid é só um treino. Foi um treino.
Eu tive que dar palestra para casais que estavam se separando porque não aguentaram ficar 24 horas dentro de casa preso. E eu falei, filho, é porque você está fazendo dela o seu inimigo, faça dela a sua aliada. Comece a rezar mais. Repita comigo, casamento não é curtição, é uma missão. É você viver para o outro. Amém? Essa é a missão. Agora, o Bill Gates falou que temos 8 milhões de pessoas na Terra, e ele disse que tem que acabar com 6 milhões, deixar só 2. O Bill Gates. Por isso que, e como é que ele fala que vai resolver isso? Esterilização do casal em massa. Isso parece coisa do Hitler, isso. Esterilização do casal em massa. Que ele acha que o mundo tem que ter. Isso é uma mentira. Os países que mais tem gente, como eu já falei, estão crescendo. E a Terra é enorme. Pode ter muito mais gente, sim. Você pega um avião aqui de São Paulo, vai para Fortaleza, como eu tive agora no Instituto Resed recentemente, e eu vi que saindo de São Paulo era só verde, 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 verde. De vez em quando aparecia uma cidadezinha, depois verde, verde, verde. Os caras querem estar no lugar de Deus. O casamento cristão, repitam comigo, é uma oportunidade que Deus nos dá para sermos melhores. Pegou isso? Olha, de novo. O casamento cristão é uma oportunidade que Deus nos dá para sermos melhores. O mundo ensina que casou, perdeu a liberdade. Mas no casamento você vai ser uma pessoa melhor. Porque a tua esposa faz você enxergar o que você precisa mudar. O seu marido faz você enxergar, a esposa, o que você precisa mudar. Quando a pessoa, às vezes, por algum... eu quero ser feliz sozinho. Às vezes a pessoa fica chata. Não tem ninguém para corrigir ela. É uma chata de galocha. Que ela se acha o rei da cocada branca. Então repita comigo, o matrimônio cristão me faz uma pessoa melhor. Os homens repitam comigo, maridos, os homens, maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. E as mulheres também. Olha, Paulo pediu, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Olha como Cristo amou a igreja ali, ó. Olha a sua esquerda. É isso, marido, que você tem que fazer pela sua esposa. Protegê-la, morrer por ela, se for preciso. E mulheres, o que Deus pede antes? Para as mulheres sejam solícitas. O pessoal até quer mudar essa frase na Bíblia, submissas, né? Porque parece que submissão para a mulher é uma escravidão. Repita comigo. Ser submissa, as meninas só. Não tenham medo, meninos, não vou pôr vocês na fria. Ser submissa é estar sob a missão do meu marido. Isso é ser submissa, estar sob a missão. Deus não fez um maior que o outro, Deus fez os dois em igual dignidade. Só que o homem tem um papel e a mulher tem outro. Só que essas ideologias que estão invadindo o mundo querem transformar o homem num papel que não é dele. O homem está sofrendo hoje, o homem casado, ele não sabe o lugar dele. O lugar de vocês é assim, ó, faz assim, põe a mão na cintura. Põe a mão na cintura, põe uma perna para frente assim, os homens, vai. E fala assim, Satanás, você não toca na minha família. Esse é o seu papel, de abençoar. Só 2 homens na terra têm um poder dado direto por Deus. Olha o que eu vou falar. Só 2 homens, homem e mulher, têm um poder na terra dado direto por Deus. Primeiro é o padre. O padre é o único que tem poder direto de Deus de perdoar pecados. Ninguém tem mais aí poder de perdoar pecados. Nem o presidente da Inglaterra, o rei da Inglaterra. O padre tem o poder de perdoar o pecado. Repita comigo, e o homem e a mulher, os pais, têm o poder de abençoar os seus filhos. Isso não é brincadeira, hein? Eclesiástico 3 e Eclesiástico 30. A maldição de uma mulher, de uma mãe, arrasa os filhos até o alicerce. A bênção de uma mãe edifica o filho até a 4ª geração. Por que o mundo está assim hoje? Os jovens estão perdidos. Eles não pedem mais a bênção para o pai e para a mãe. E o pai e a mãe têm que dar a bênção.
5 minutos para falar uma coisa séria e mais 5 para falar a segunda mais séria ainda. Eu vou largar os papéis. Não gosto de papel, mas deixa ele aqui. Pode perder que a sacola é boa. Primeiro, vocês não trouxeram a Bíblia, mas eu quero ler aqui para vocês uma palavra de Jesus em Mateus. Em Mateus capítulo 11, veja o que Jesus disse. É Jesus que disse isso. Se vocês fizerem isso, que é para os casais isso, hein? Isso é um remédio que passa despercebido e Satanás tenta cegar os casais dessa passagem. Então prestem bem atenção, se não trouxeram a Bíblia, prestem bem atenção. Mas está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vocês conhecem essa passagem, eu vou ler. Disse Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Olha agora. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina. Repita comigo agora. Porque eu sou manso e humilde de coração. Porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas. Ora, guardem esse segredo, que é um ápice. Se esquecerem de tudo que foi falado aqui, esse vocês não podem esquecer. Qual é o segredo para eu cumprir bem a minha missão? Não é curtição, missão de casado. Qual é o segredo para eu ser aliado com a minha esposa ou com o meu cônjuge? A esposa com o marido. É viver essa regrinha que Jesus disse. Jesus, em nenhuma outra passagem na Bíblia, nos 4 evangelhos, ele fala dele. Você nunca vai ver Jesus falando, eu sou sobrenatural, eu sou o Filho de Deus, eu ando pelas águas, olha como eu expulso bem os demônios, olha como eu curo os enfermos. Ele não fala de si. Mas nessa hora, gente, presta atenção. Ele estava falando para os casais, para as famílias. Aprendam então de mim 2 coisas. Aprendam de mim 2 coisas. Que eu sou manso e humilde de coração. E vocês terão paz. E vocês terão repouso. Alguma Bíblia traz paz na tradução, outra traz repouso. Ora, qual que é o oposto da humildade? Aprenda de mim que sou manso e humilde. Qual que é o oposto da humildade? Repita comigo. É o orgulho. É aquelas brigas que acontecem em casa que você quer ter sempre a última palavra. Você quer ter sempre a razão. Você não aceita ser contrariado ou contrariada. É o orgulho. E Jesus fala, tudo errado. Fala assim, na hora da briga, aprenda de mim que sou humilde. Deixa o outro ter razão. Olha o que o Augusto Cury diz, grande psiquiatra cristão, né? Quando contrariado e difamado e caluniado, silencie, porque nos próximos 30 segundos de ira é quando você vai cometer os maiores erros da sua vida. Entenderam? Quando você está contrariado, alguém está te contrariando, silencia. Porque na cólera, naqueles 30 segundos que você fica vermelho, você vai cometer os maiores erros da sua vida com palavras, com agressividade. Jesus, repita comigo, disse Jesus, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês terão a paz que tanto estão procurando. Deixa o outro ficar com a razão, mesmo que você tenha razão. Não, mas eu que estou com a razão. E daí? Eu tenho um amigo meu que sempre vem, não veio hoje, que fala assim, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Quem quer ser feliz aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? Então, deixe de ter razão, que é o demônio que entra por essa. E agora eu entro na parte final. Não vai ter nem cola, hein? A gente tem que blindar a nossa família, primeiro, com uma vida sacramental. Repitam comigo, vida sacramental. Não pode faltar a missa aos domingos. Porque a missa aos domingos é o mínimo necessário para você não perder a fé. Vou repetir de novo. A missa ao domingo é o mínimo necessário que a igreja te coloca para você não perder a fé de vez e abandonar. Se puder vir durante a semana, melhor ainda, mais vezes.
Então, vida sacramental. João Paulo II ensinava que a gente tinha que se confessar no máximo um mês sim, um mês não. Eu posso levar uma cacetada com isso que eu vou falar, mas cuidado com aquela teoria que a igreja fala, é só uma vez na Páscoa. Isso é para você não virar pagão. Se você não confessar nem na Páscoa, você vira um pagão. Mas os santos, os bons papas, como Ratzinger, Bento XVI, o grande São João Paulo II. Fala a verdade, São João Paulo II foi o papa da nossa geração, foi ou não foi? 30 anos com a gente, foi ou não foi? Só fazendo maravilhas. Ele falava, se puder, confesse uma vez por mês. Porque você se mantém em estado de graça. O padre Rufus, aquele exorcista, falou que a confissão é o maior exorcismo. Depois eu vou expulsar demônio. Primeiro eu mando a pessoa se confessar. Cada vez que você se confessa, você se liberta. E se o casal pode ir junto, melhor ainda. Marque um dia do mês. Vamos lá em São Judas Tadeu, que está cheio de confissão lá. E junto não é entrar junto e confessar o junto. Cada um vai na frente do outro. Mas os dois saem lavados, confessados, com nova força. Repita comigo, primeira proteção para blindar o casamento. Louva a Deus que o relógio me ajudou hoje. Primeira proteção, repitam, vida sacramental. Entenderam, né? Comunhão e confissão. Porque os outros sacramentos você recebe uma vez só. O matrimônio você pode receber 2, 3 vezes, ficar viúvo, claro. Né? É óbvio. Certo? Segundo modo de você blindar o seu matrimônio, o Santo Rosário. Não dá mais o terço. Não dá mais essa de rezar um tercinho, meio boca, 10 minutos. Tem que ser o Santo Rosário. Os maiores santos da vida, inclusive Nossa Senhora em Garabandal, em Medjugorje, falou, a arma que vai vencer Satanás no fim dos tempos é o Rosário. E se rezado o casal junto, dá 50 minutos, os 4 mistérios, que o Papa São João Paulo II colocou também. Vocês começam a ver frutos na vida de vocês assustadores. Me chegaram nos meus ouvidos e o meu próprio testemunho de milhares de pessoas que falaram que na pandemia começaram a aprender a rezar o rosário, que tinha que rezar o rosário com a irmã Zélia, com o Instituto Rezende, com o Frei Gilson, e com tantos, um exército de madrugada rezando. Olha o que Deus está fazendo. Até hoje, que o rosário começou a trazer um monte de graças de cura, de libertação. Conheço uma pessoa que estava devendo para o banco, pagou suas dívidas, quitou sua casa, comprou carro zero. Aqui não estou fazendo propaganda, teologia da prosperidade do Edir Macedo, não. Mas o nosso Deus, repito o que eu falo, nosso Deus não é um Deus de miseráveis, não. O nosso Deus é o que criou o céu e a terra, manifestando a sua glória, e fez de você e de mim a sua obra-prima. Então ele não quer ver os seus filhos passando necessidade. Segundo modo de blindar. E terceiro, talvez o mais importante, vida de oração. Estudar a vida dos santos. Leia a vida dos santos. Bem hoje, nesse dia, está começando a quaresma de São Miguel Arcanjo. Então depois vocês vão no YouTube, ou pega o Frei Gilson de madrugada, mas o resto ele começou hoje, às 4 da manhã. Você pega no YouTube e você vê, dá para vocês assistirem em casa, que é o que eu vou fazer depois. Já comprei o meu livrinho grosso e quero fazer, é o segundo ano que eu vou fazer a quaresma de São Miguel. Em Daniel 12, versículo 1, o capítulo 9, 10, 11 e 12 de Daniel estava escondido. Ficou escondido, falando que isso aqui, escreve Daniel, que isso vai ser revelado por um tempo, que é esse que nós estamos vivendo. Daniel 12, versículo 1, leiam lá em casa, 12, 1. Acontecerá que no fim dos tempos, quando o mundo estiver passando uma grande tribulação, Miguel estará com eles. Falam comigo assim, Miguel, quem como Deus? Nunca se viu na igreja rezar tanto com São Miguel como no século 21. Gente, o nosso Deus já ganhou a guerra. O demônio pode ganhar uma batalhazinha aqui, mas Deus já ganhou a guerra. Agora, quero terminar, repitam comigo assim. Eu, e somente eu, pelo dom da liberdade que Deus me deu, posso abrir a porta do meu coração para o Senhor entrar na minha vida. Bem forte agora. Eu abro a porta
Olha como Deus é delicado, né? Ele não arromba, né? Quem arromba é o demônio, né? Repita de novo. Eu abro a porta. Apocalipse 3:20. Eu bato a porta do coração. Quem abrir a porta do seu coração, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Olha que nos espera no céu. Nós somos ressuscitados. Ressuscitamos na fé, Nós podíamos ser como um homem e uma mulher do mundo aí perdido. Nós estamos na igreja, falem comigo. Uhul! Eu sou de Deus. Por isso eu estou aqui essa noite. Repita comigo. Eu abro a porta do meu coração. Eu abro a porta do meu coração. Para Deus entrar. Mas o demônio entra pelas brechas que eu não fecho. Eu vou repetir de novo e presta atenção. Mas o demônio entra pelas brechas na minha família que eu não fecho. Presta atenção. O demônio entra pelas brechas que eu não fecho. Não saiam dando a sua mão para ninguém ler a sua mão e adivinhar o seu futuro. Isso é magia. Não abra a sua vida para magia, feitiçaria. Pai e mãe, blinde os filmes que você assiste e que você permite que seus filhos pequenos assistam, porque os grandes já foi. Fechem, eu vou falar de novo. Nós, Apocalipse 3:20, temos a liberdade para abrir a nossa vida para Deus. Deus é delicado, não força ninguém. Mas quando você abrir o seu coração para Deus, Ele disse para a samaritana, se você beber da minha água, você nunca mais vai ter sede, porque rios de água viva brotarão de você. Os homens estão se buscando droga, sexo, libertinagem, para querer preencher esse vazio, que somente as águas vivas do Espírito Santo que Deus quer nos dar, vem dele. Por quê? Por que só Deus pode nos preencher? Porque nós viemos dele, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então o Senhor, o Criador, é que sabe o que a gente precisa. Repita comigo. Eu posso abrir as portas do meu coração para Deus, mas eu tenho que fechar as brechas que eu posso deixar aberto para Satanás não entrar. Vou dar um exemplo, o padre Rufus tem muito exemplo desse. Eu passei a minha infância convivendo com 2 padres exorcistas. Nunca pensei que ia ser diácono, que eu podia abençoar água, sal, óleo, exorcizar. Eu achava aquilo chique, né? Eu ia atrás dos 2 padres exorcistas. O senhor me abençoe esse 1 quilo de sal, 1 quilo de água. Ele era japonês, o padre José, lá de São Gonçalo. Depois veio o padre Mário. Fiquei muito com eles, vi muito exorcismo. Ele me preparava, aqui você vai rezar, porque senão o bicho sai e pega você. Eu falei, cruz credo, vou ficar rezando aqui. E ele falava sempre uma coisa assim, de tempos em tempos, joguem fora os seus travesseiros, porque o inimigo pode se materializar num travesseiro, com cobras, sapos. Quando alguém faz trabalho, feitiçaria, existe trabalho, feitiçaria para matar, para destruir casamento. Se você está com Deus, se a sua família é blindada em Deus, o mal bate e volta, não pega. Se você tem vida sacramental, confessa, vem à missa todo domingo, você está protegido. Agora, se você está longe de Deus, você está vulnerável. Uma senhora recentemente me falou assim, diácono, me ligou faz 3 semanas. Eu recebi uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, de um casal amigo, só que eles são espíritas praticantes. Eu falei, e ela começou a me narrar, desde que essa imagem entrou aqui em casa, olha, ficou todo mundo doente, o meu marido quase perdeu o emprego, é briga uma atrás da outra. E eu só ouvindo, né, com a minha experiência, falei, fala mais, fala mais. Falei, o inferno ficou minha casa. Será que é por causa dessa imagem? Eu falei para ela o que o padre José, exorcista, falou. Quebra, joga fora, porque a origem não é pura, a origem não é de Deus. Aí ela me falou, e se eu levar para o padre? O padre já está com tanto problema, você vai levar um outro problema para ele? Acabar com a vida do padre. O padre já está quase, leva lá um objeto contaminado. Eu falei, você como batizada, põe num saco, quebra e joga no lixo. E compra outra. E pede para um diácono, um padre, um bispo abençoar. Ela fez isso. Ela me ligou no dia seguinte. No dia seguinte, ela falou, diácono, tudo voltou ao normal. O demônio gosta de entrar pelas brechas que nós não fechamos.
Aí tem a nova era, que vocês vão estudar depois. Objetos da nova era. Figa, patuás. Aquele yang yin, que é o positivo com o negativo. Cuidado com as filosofias orientais. Porque eles fizeram uma reunião há décadas atrás e falaram, vamos encher os católicos de objetos contaminados da bruxaria, porque eles adoram usar a cruz, escapulário. Nós sim, gostamos mesmo. Mas o que é de Deus somente. Então cuidado que esses objetos contaminados podem estar entrando na sua casa. Nós temos liberdade para abrir a porta de Deus e entrar na nossa vida. Mas cuidado, o demônio entra pelas brechas que você não fechou. Feche as brechas. Se alguém tem dúvida de algum objeto que tem em casa, fala comigo no particular que eu resolvo. Tá bom? Pode falar mesmo. Mas seja, como Jesus ensinou, manso e para aceitar a doutrina de Deus, para aceitar as correções de Deus. Se você quer salvar a sua família, se você quer blindar a sua família. Ficou claro tudo que eu falei? Só fique com aquilo que a Igreja Católica te dá. Crucifixo, a medalha milagrosa, o escapulário do Carmo. Aliás, o escapulário do Carmo e a medalha milagrosa, Nossa Senhora falou, quem portar a medalha milagrosa e o escapulário do Carmo, além de ganhar indulgências, estará blindado contra o meu inimigo. Isso aqui não falam, meu Deus do céu. Precisa vir um reles diácono falar? O baixo clero. Que o diácono é o baixo clero. Ficou claro então? Temos 5 minutos para fazer uma oração. Então vamos ficar de pé, por favor. A música já está preparada. Eu louvo a Deus pela paciência que vocês tiveram. Eu espero que a vida sacramental possa ajudar vocês. O rosário. Tenham água benta em casa. Peçam para o padre. Padre, exorcize e abençoe a água benta.